É isso aí, pessoal. Você que está aí fazendo a nossa turma da prova discursiva para a Cefaz Minas Gerais. Nós estamos aí no nosso simulado 4, né? Já estamos indo para o 5 já, né? Bastante prova, bastante coisa para correção. A gente está trabalhando com afinco, uma equipe grande, né? Tentando ajudar vocês aí de toda forma. E eu tenho uma parte aqui muito importante em todo o processo, que além de pegar as provas quanto à matéria técnica, né, de legislação tributária, direito tributário, né, direito tributário 2, e auditoria também ajudo. Eu ainda também sou aquele que idealiza questões e eu sempre tenho tentado pegar questões ou sobre tópicos muito importantes que com certeza podem ser muito lembrados na prova, ou sobre situações relacionadas aí a provas mais recentes da FGV, todas alteradas para que a gente possa alcançar aí o objetivo de chegar junto da prova, né? Quer dizer, o jeitão que o avaliador gosta de cobrar, a gente tenta trazer aqui para vocês. Então, vamos lá resolver algumas questões aí da prova 4. Vamos lá na telinha. Então, ó, essa é a primeira questão de legislação tributária estadual. Júlio, auditor fiscal da Receita do Estado de Minas Gerais, em seu segundo dia de trabalho, porque no primeiro dia teve a prova P3, né? Agora ele está no segundo dia. No primeiro dia ele estava na pista, no segundo ele está agora na empresa. Junto ao posto fiscal, começou, juntamente com um colega mais antigo, o Pedro, aquela dupla dinâmica, a fazer uma auditoria na indústria mineira Trabalhando Duro, limitada, encontrando as seguintes situações. Sabendo que a indústria trabalhando duro tem como objeto social a fabricação de brinquedos de plástico e madeira, que tem como KNAI, olha só o que ele vai colocar na prova, né? Classificação Nacional de Atividade Econômica 3240-0/99. Júlio, fiscalizando o mês de fevereiro de 2023, encontrou as seguintes situações. Creditou-se integralmente do ICMS da energia elétrica adquirida e utilizada na indústria. Então, foi isso que a Trabalhando Duro fez. Creditou-se no valor de R$ 288 mil, valor do ICMS destacado na nota fiscal, pela compra de maquinário para fazer parte do seu ativo permanente. Creditou-se no valor de R$ 1.000 de mercadoria que adquiriu de outro estado e que havia recolhido o ICMS em virtude da entrada da mercadoria em território mineiro para depois revender, mas resolveu consumir. Creditou-se ainda da mercadoria devolvida que havia sido enviada para o Estado do Espírito Santo e retornou. Aí vem a pergunta, porque até então você só tem uma situação fática. Entenda aí que o fiscal Júlio, ele chegou na empresa e encontrou esses dados lá no livro fiscal, lá no registro de apuração de ICMS da empresa, né? E aí ele foi averiguar. E é interessante que o Pedro está lá para ajudar. Pode ser que ele ajude ou atrapalhe, vamos ver. Sobre cada uma das situações, com a ajuda do fiscal veterano Pedro, Júlio pôde apurar. Na situação 1, 90% da energia elétrica contratada foi utilizada na industrialização, o restante em outros setores administrativos. Em virtude de regime especial solicitado pela empresa, o prazo de apuração dela é decendial. Opa! Interessante, né? O prazo de apuração dela é decendial, não é um prazo comum, como é o mensal aqui em Minas Gerais. Isso é possível mediante regime especial. E o que é o prazo decendial, professor? É o prazo de apuração em 10 dias. O IPI, durante um bom tempo aí para trás, o prazo dele de apuração era decendial, ou seja, o camarada fazia 3 apurações do IPI durante um mês. E isso foi acompanhado por alguns estados durante um período. Hoje não tem mais, mas tem prova. Caiu na prova da Cefaz do Rio de Janeiro, pode cair aqui também, querido. A GV fez lá, fez aqui também. Tem que é um prazo decendial. É o prazo de cada, né, a cada 10 dias, tá bom? Então, quer dizer, o prazo decendial, um mês tem 3 decêndios. Então, 48 meses tem 144 decêndios. Então, a fração 1 sobre 48 vira 1 sobre 144. Né? Toma cuidado aí. O que mais? Depois ele fala, a situação 3, a mercadoria vindo do estado da Bahia inicialmente foi comprada para ser revendida, mas não a destinou para a comercialização. Então, ele comprou uma mercadoria para revender, né? Então, na realidade, essa mercadoria já veio com a subvenção tributária paga para o nosso estado,
era para ter fato tirador posterior, não vai ter porque ele mesmo vai consumir. Então já houve um pagamento a maior de imposto. Será que ele pode se creditar desse valor? Letra D, o fiscal Pedro desconfiou do uso do alíquota de 7%, porque a mercadoria está voltando lá do Espírito Santo. Né? Ela foi para o Espírito Santo, né? Está voltando do Espírito Santo. E não 12%, como seria comum numa entrada de mercadorias vindas do Espírito Santo para Minas Gerais. Assinale se essas situações apresentadas estão corretas ou erradas, de acordo com a legislação tributária mineira. Máximo de 30 linhas. Então, essa questão é muito interessante, porque, a princípio, ela cobra vários conceitos relacionados ao crédito do tributo. Crédito na energia elétrica, vamos lembrar, para a indústria nós temos o crédito na energia elétrica, e para a indústria o crédito só é possível naquilo que é utilizado para efetivamente ser, né, dispensado ali pela indústria. Então, vamos aí à proposta de gabarito. Lembrando que tem 4 situações. Dica do Tudão. Eu tenho 4 situações. Uma breve introdução para poder informar aquilo que, a princípio, você vai discorrer sobre, para não ficar assim, como tem muitas pessoas, às vezes, resolvendo assim, 2, 3, uma enumeração. Né? Você pode e deve colocar cada uma das respostas num parágrafo, mas não precisa fazer uma enumeração, talvez não seja de bom grado para o avaliador. Tudo bem? Então, a gente faz o quê? A gente coloca uma introdução e depois, cada parágrafo, uma resposta. Como são 30 linhas e a gente tem 4 perguntas, então a gente tenta fazer uma coisa equilibrada para cada uma das perguntas. Tá bom? Então, para nós, vamos lá, então, a uma sugestão de gabarito. Lembrando que a sugestão de gabarito ela não é a única possível, gente. Né? Quer dizer, é uma sugestão, né? Eu não sou nem a banca FGV, eu sou para poder, a princípio, colocar um gabarito que seja impossível de ser verificado ou questionado. Tá bom? Veja lá. Na situação apresentada, o auditor fiscal Júlio, em seu segundo dia de trabalho, junto ao posto fiscal, começou juntamente com um colega mais antigo, Pedro, a fazer uma auditoria na indústria mineira trabalhando do limitada. Vamos detalhar as situações. Então, conforme o artigo 66. Então, a resposta dessa questão está lá no artigo 66, né, do regulamento do ICMS mineiro. Olha lá como é que eu cito ali para você. Parágrafo 4. Somente dará direito a crédito à entrada da energia elétrica no estabelecimento que for consumida no processo de industrialização. Houve erro se o crédito foi feito de forma integral, que é o que aconteceu. Né? Ele pegou o valor do crédito e se creditou integralmente. Está errado. Conforme o artigo 66, parágrafo 3º do RICMES, o abatimento sob a forma de crédito do imposto incidente nas operações relativas ao bem destinado ao ativo permanente deverá ser feito à razão de 1,48, se a apuração for mensal. Mas, sendo descendial, esse quociente será modificado. Houve erro por haver se creditado de todo o ICMS. De qualquer forma, já houve erro, né? Ele se creditou integralmente daquela máquina ativo permanente quando o crédito tem que ser 1,48, segundo a Lei Candia e segundo o Regulamento Mineiro. Mas esse 1,48 mudou para 1,144, como eu citei aqui, porque o período de apuração por regime especial dessa empresa é descendial. Interessante. Então, houve erro aqui na segunda situação também. Aí ele fala assim, ó, terceira situação. Conforme o artigo 66, parágrafo 8º, o contribuinte que receber a mercadoria com imposto retido por substituição tributária ou que tenha sido imposto sobre o referido título em virtude da entrada da mercadoria em território mineiro ou no momento da entrada da mercadoria em seu estabelecimento e não destiná-la à comercialização, poderá se apropriar, sob a forma de crédito, do valor do imposto que incidiu nas operações com a mercadoria. Então, houve acerto na situação do crédito. Então, nessa situação, o fiscal Júlio viu uma situação certa. E aqui, de acordo com a RICMES 2002, o artigo é o 42, parágrafo 10, na devolução total ou parcial de mercadoria ou bens recebidos, inclusive em transferência de outra unidade da federação, a alíquota aplicável será a mesma adotada no documento que acobertou o recebimento nesse caso. Se a remessa foi a 7%, a devolução deve ser a 7%. Houve acerto no uso da alíquota. Bom, aqui é o seguinte, que acobertou a remessa, né? Vamos botar aqui, ó, a remessa. Então, a mesma alíquota que acobertou a remessa é a alíquota da devolução. Isso é falado claramente aqui no artigo 42, parágrafo 10 do Regulamento Mineiro, que fala a respeito das alíquotas. Então, na verdade, aqui eu estou tratando a respeito do crédito do imposto,
situações práticas, situações de estudo de caso, novamente a gente trazendo essa informação aqui, porque eu falei para vocês, nós temos 3 tipos de questões discursivas. A propriamente dita, que você vai discorrer sobre um determinado assunto, o estudo de caso, que é muito comum aqui pela GV, e também a questão de cálculo, que também é comum cair em provinha da GV. Então, a gente tem aqui já uma questão interessante falando a respeito de uma situação. Mas eu querendo explorar mais, porque eu já vi essa questão caindo em outras provas de outros concursos, né? Então, eu falei, cara, vamos agora fazer isso aí se tornar uma conta, né? Uma conta prática. Vamos fazer a segunda questão puxando dessa primeira. Então, foi isso que eu fiz. Vamos elevar o nível da turma fazendo essa questão, né, mais adiante. Mas para isso eu vou dar, né, um breve intervalinho e nós já voltamos. Eu sei que você está louco para ver essa segunda questão, tá bom? Até mais.